Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde, bem-vindos ao ciclo de webinários quinta às 5 do Sicopn. É um prazer tê-los connosco para mais uma edição de partilha de conhecimento e debate sobre os temas mais relevantes da atualidade no setor da construção. Iremos falar sobre eficiência energética e sustentabilidade, a economia circular, gestão de resíduos, também falaremos na segurança e saúde no trabalho, digitalização e novas tecnologias. Abordaremos materiais inovadores na construção e reabilitação dos edifícios. Esperamos que estas sessões sejam uma oportunidade para refletir, aprender e inspirar novas ideias que contribuam para o crescimento e inovação do setor. Contamos com a vossa participação ativa para enriquecer as discussões. Boa sessão e até já. Boa tarde, o meu nome é Helder Rodrigues, sou arquiteto na Causaúd Industries. A empresa está centrada na construção pré-fabricada e sustentável em madeira. Queria agradecer antes de mais este convite ao Sicopn para este webinar quinta às 5 e passo a apresentar um bocadinho o que é a construção pré-fabricada que nós executamos, o produto que nós desenvolvemos e também um bocado o conhecimento um bocadinho da construção em madeira que está e as necessidades todas que temos na construção hoje em dia em Portugal. A Causaúd está em Esposende, tem uma fábrica com uma área, são cerca de 130 mil metros quadrados, executa 2 sistemas construtivos, o Timber Frame e o CLT. É uma fábrica relativamente recente, apesar da construção em madeira vir desde a parte modular há cerca de uma década. Temos desenvolvido vários sistemas, nestes últimos 2 anos evoluiu-se bastante a instalação de 2 linhas automatizadas, a do frame e de CLT, que eu vou passar a explicar nesta apresentação. A questão de toda a construção e as necessidades de construção, cada vez mais atuais, é uma questão que se põe todos os dias agora com a necessidade de mais habitação e a construção pré-fabricada toma um papel muito importante neste caso. A rapidez e as vantagens que este tipo de construção tem oferece ao cliente, oferece à rapidez e à qualidade e ao meio ambiente a sustentabilidade que é necessário. As vantagens da industrialização da construção. Temos a rapidez de execução, a maior produtividade, o trabalho de ambiente controlado, toda a construção é executada em fábrica, com um projeto pré-definido e pré-estudado antes de ser executado, ou seja, quando ele parte para a obra, quando a obra se inicia, todos os detalhes estão definidos, maior controle de custos, maior segurança para os trabalhadores e menos tempo em obra, isso é relativo à obra. A eficiência energética e o desperdício mínimo requer e oferece à sustentabilidade na construção um valor acrescido. A parte da inovação, obviamente, está cada vez mais em voga e muito necessária nos tempos que correm, uma vez que
a escassez de mão de obra que existe na construção e no país que vivemos, promove isto na pré-fabricação, ou seja, com maior inovação, atrai muita mais mão de obra jovem que a construção tradicional não oferece. A madeira é o nosso foco, que acreditamos que a madeira é o material mais sustentável para a construção, ela é utilizada há séculos na construção, temos inúmeros exemplos de construção. Países no norte da Europa constroem há muitos anos e continuam a construir cada vez mais, e nós acreditamos que é, tanto no timber frame como ao CLT, e mesmo um misto de materiais é importante para toda a construção e uma mais-valia para a sustentabilidade. Esta mudança de paradigma que tem que existir é mais centrada nas mentalidades e na qualidade que ela pode oferecer, mas que não é conhecida. Ou seja, toda esta preocupação ambiental que existe cada vez mais se é atual, vai ser ainda mais, porque as emissões de carbono ou o armazenamento do carbono é muito importante. Todas a legislação que vai aparecer, toda a evolução em toda a Europa, em todo o mundo, vai aparecer e vai evoluir cada vez mais, e disso já temos vários exemplos. O objetivo é o zero de emissões, ou seja, ser o menos poluente possível. Sabemos que a construção dita tradicional é mais poluente, é a área que mais polui no mundo. A construção de edifícios com carbono neutro ou carbono zero, no contexto da discussão da neutralidade carbónica, que cada vez mais está no seio da Europa, principalmente, e no mundo. Este estudo que podemos ver aqui é uma mudança que é necessária, que é uma informação que é preciso começar a perceber e conhecer ainda mais. Este é um estudo de caso do professor Manuel Colares Pereira, em que, neste tipo de construção de 384 metros quadrados, em que se compararmos se ela for construída em madeira ou no convencional, podemos ver que a pegada carbónica que ela tem é muito dispar. Ou seja, na construção em madeira nós temos uma sustentabilidade muito maior, com uma pegada negativa e uma pegada positiva na parte se fosse de construção em betão. Este paradigma, como eu disse, está cada vez mais em voga e cada vez a ser mais falado, e isso vai ser traduzido em todos os conceitos que cada vez vão aparecendo e cada vez são mais naturais para nós. As exigências às empresas, cada vez mais as empresas vão ser obrigadas a ter esses parâmetros, e não quero dizer que seja uma construção só em madeira, mas pode ser uma construção mista, pode ser em madeira, em metal, num betão mais amigo do ambiente. Todas estas formas de construir são importantes porque vão dar benefícios tanto a quem constrói e a quem recebe a construção, ou seja, ao cliente final e a todas as pessoas. Nesta mudança de paradigma é importante nós percebermos que, a nível de legislação, a França, 50% das construções de edifícios públicos devem ser em materiais sustentáveis, isso já existe. Em Portugal, comparativamente com a década de 90, a redução das emissões em carbono de 90% até 2050. Isto, se continuarmos pelo mesmo percurso que estamos a ter, vai ser muito complicado. Ou seja, tem que haver mesmo esta mudança de paradigma. E a descarbonização. A partir de 2025, todas as empresas vão ter um plano de descarbonização. Ou seja, este plano obriga aqui a legislação apertada, a materiais sustentáveis, a materiais que hajam um registro da qualidade do material e a proveniência do material. A nível de financiamento também vai ser importante, porque maior acesso ao crédito permite nas construções sustentáveis. A linha de crédito de construção sustentável vão ser beneficiadas as pessoas que utilizarem e optarem por esse tipo de construção. E a nível de candidaturas, por exemplo, do Portugal 2030, a candidatura potencial uma duração de 5% a 10%. E são medidas que estão atualmente em cima da mesa. No tipo de construção, concentramos aqui na construção na COSAUD. Nós temos, como disse anteriormente, dois sistemas construtivos, o timber frame, ou wood frame, e o CLT. Basta explicar um pouco o timber frame, para conhecermos um bocadinho da construção do que é o timber frame. São basicamente um sistema construtivo que utiliza perfis de madeira e placas estruturais. A madeira utilizada é de reflorestamento e que torna o sistema sustentável. Todas as madeiras têm um certificado de origem. A parte estrutural ou frame são montantes e travessas, compostas por madeira maciça, abeto ou pinho. São utilizadas telas para vapor, transpiro, e todo este acoplar e toda esta preparação de todas as peças da construção é feita em fábrica, ou seja, em ambiente controlado.
Isso oferece uma qualidade e uma garantia de qualidade com menos desperdício e com menos erros de execução. Quem quer construir casa e quem já construiu casa, sabe que uma das maiores preocupações é o descontrole de custos na obra, as surpresas que podem aparecer em obra, em que neste tipo de construção pré-fabricada, seja ela em madeira, ou mista, ou metal, esta construção pré-fabricada oferece uma maior confiança e uma maior segurança a quem executa a obra. Uma fábrica como a nossa, por exemplo, na Cosaúd, nós temos uma linha de wood frame, que podem ver. Nesta linha de wood frame, todos os espaços são medidos e parametrizados, tanto com máquinas CNC como parametrizadas inicialmente pensadas em projeto, junto com a parte da arquitetura e a engenharia, e depois é feita toda uma preparação minuciosa para todas as máquinas. Como podem ver no vídeo da apresentação, esta é a linha do frame. Na linha do frame começamos desde o projeto para a primeira máquina, em que se corta todos os montantes e travessas. É montado o frame numa máquina. Depois vai à CNC, depois de preparado isto e etiquetado todas as peças, vai a outra CNC para ser cortado o painel de contraventamento. Cortadas as aberturas negativos, onde tudo que é AVAG, tudo que é especialidades, já está pré-definida. A quantidade de isolamento que vai dentro de um frame, a pressão que tem que ter e a densidade que oferece está parametrizada e é controlável. Todas as telas de impermeabilização para vapor, transpir, no interior e exterior, todo o painel é selado, todo o painel é controlado a sua permeabilidade. E depois pode ir com caixilharias, pode ir com acabamento final ou não. Todas as peças podem ir com acabamento de pintura, o que for desejado e o que for pré-pensado no projeto. A qualidade de todos os materiais eles são verificados, são embalados e são enviados para a obra. No caso da obra, existe um controle rígido projetado, é seguido um projeto, equipas de montagem, todas as peças etiquetadas têm o seu lugar, como se fosse um Lego. Podem ser já pensadas, como já disse anteriormente, as especialidades, tudo seja AVAC, ar-condicionado ou eletricidade, ou todas as especialidades podem funcionar em forma de BIM, ou seja, ao trabalhar em forma de BIM nós temos todas as especialidades no mesmo contexto e toda a gente tem conhecimento de todo o projeto de toda a obra. Vemos as várias fases do frame, como já disse anteriormente, é a maquinação de vigas, a assemblagem dos módulos, o contraventamento, a insuflação ou a colocação do isolamento térmico e acústico, a aplicação de telas para vapor e transpir e a aplicação do acabamento exterior, caso seja necessário ou se assim o exija. No caso do CLT, é uma linha um pouco diferente, trata-se de elementos construtivos ou um elemento construtivo e estrutural que consiste na sobreposição de camadas posicionadas ortogonalmente entre si, coladas entre si, em que oferece uma maior rigidez, uma maior capacidade, mesmo na parte de projetar, como na parte estrutural de cálculo de vãos. São compostos por um número ímpar de camadas, 3, 5 ou 7 camadas. A utilização de lamelas cruzadas, contracoladas, oferece uma maior rigidez, uma maior capacidade estrutural. Todos estes processos são, como no wood frame, a mesma coisa, são controlados desde o projeto até a utilização da madeira, a proveniência da própria madeira, cola e o necessário acabamento. Vamos ver agora um vídeo em que podemos ver a produção do CLT e podemos ver a nossa linha, por exemplo, no Cosaúd, e todas as etapas do processo de construção do CLT. Aqui temos um posto de controle, todos os projetos seguem, tal como no wood frame, da parte de projeto. Cada elemento é mandado para cada um dos postos de trabalho para conseguir verificar a qualidade de cada material e de cada processo. Isso está a ser cumprido. Aqui, como estamos a ver, é a chegada do material. Neste caso, nós estamos a utilizar pinho radiata, mas pode ser usado abeto, pode ser usado outro tipo de madeira. Na primeira fase é feita uma seleção de peças e o que é que podemos aproveitar de cada peça. Nesta máquina,
nós conseguimos ver, por exemplo, a ser executado uma triagem da qualidade segundo o projeto, se é qualidade A, D ou C. Ela segue apenas na linha ou entra na linha apenas aquilo que seja necessário. Através de um finger joint, que é basicamente uma união entre peças, é feita as peças só com qualidade ao tamanho do projeto, ou seja, 10 metros, 12 metros, pode ir até 12 metros o tamanho do painel. É executado a colagem de todo o painel, neste caso nós utilizamos uma cola mousse. O painel é contracolado, como estamos a ver aqui, seguem as peças longitudinais e as peças transversais. É colocada a cola necessária em cada camada e depois vão sendo sobrepostas camada a camada. Tudo é parametrizado desde o tempo de colagem, o tempo de abertura da cola e o tempo a que ele tem que ser prensado o painel, ou seja, toda a qualidade da cola é parametrizada ou controlada a cada minuto. O próprio tempo de prensagem na nossa prensa de alta frequência, ela tem que ser ativada à cola e tem aquele tempo de cura, garantindo sempre que a qualidade, que mesmo no fim e após ser prensado, é verificada a qualidade da colagem, da delaminação que pode acontecer ou não, ou da qualidade da madeira que terá no final ou não. Após isto, ele pode seguir para as nossas CNCs, com 2 CNCs, como estamos a ver, que elas podem cortar as peças com os rebaixos, com os negativos para qualquer abertura, para qualquer passagem de tubagens ou qualquer coisa que seja necessária incorporar ao projeto. Tudo isto está parametrizado. Após sair a parte das CNCs, ela é levada à lixagem, caso seja necessário levar acabamento, ou se for apenas estrutural, ela segue para a parte de logística e para ser encaminhado para a obra. Todas as peças, elas são catalogadas, ou seja, nós temos amostras que fazemos de cada painel que é produzido em fábrica, é feita uma amostra, é feita uma análise e os testes necessários e o seu registro para sabermos a qualidade de cada elemento que está na obra. Tal como falava no Frema anteriormente, existem várias etapas deste processo, mas todos eles são registados para manter ou conseguirmos a qualidade necessária em obra. As paletes de madeira serrada em lamelas são descarregadas na primeira mesa, tal como vimos, a leitura depois de todos da geometria da própria peça, até à qualidade dos nós que terá que ter ou não, depende da exigência do tipo de qualidade que o cliente quiser. Depois as colagens das diferentes peças, até à colagem, à prensagem e ao corte de cada detalhe. Mas podemos ver algum portfólio de algumas obras que nós temos executado. Este tipo de construção, as construções que nós fazemos podem seguir desde a parte habitacional, à parte comercial, à parte desportiva, vários tipos de edifícios, ou seja, não há uma limitação para este tipo de construção efetiva. Muitas vezes a limitação está na falta de conhecimento e algum conhecimento de como cada empresa funciona. Há cerca de 10 anos atrás existiriam 3, 4 empresas que produziam desta forma, não CLT, mas o de frame. Neste momento já existem bastantes mais, e ainda bem, mas é um bocadinho de passar este conhecimento para os projetistas e os projetistas começarem a acreditar e fazer acreditar também as pessoas em geral que este processo construtivo funciona e é garantidamente positivo para o ambiente e para o cliente. Temos aqui vários edifícios, por exemplo, este edifício é um edifício Starter House no Dunas Golf na Comporta, é um edifício comercial, feito em CLT. Aqui temos algum projeto, outro tipo de trabalho, que aqui já é um misto entre betão e madeira, é uma forma mais modular da construção. Aqui também podemos ver um projeto que é na Muda Reserve, que é uma série de casas habitacionais. Aqui um pavilhão que vai ser da Cosalud, neste caso, de vigas alameladas. Temos este projeto que neste momento está em execução em Guimarães, para o IPCA. Mais projetos, por exemplo, no Monotel, que é uma parte comercial. Um clube de golfe, por exemplo, também na Comporta. O Racket Center de Dunas, Comporta, também na Grândola. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui a mostrar um bocadinho do que nós fazemos na Cosalud. Estou disponível para perguntas que me queiram colocar. Boa tarde a todos. Então, cá estamos em mais um dos nossos Quinta às 5, hoje sobre a sustentabilidade aqui a falar na construção em madeira.
que creio que é um tema que neste momento começa a ser muito falado, começam já a aparecer algumas obras realizadas e com este nosso pensamento na sustentabilidade, creio que cada vez mais vamos ouvir falar deste tipo de construção. Eu queria aqui agradecer à COSOL, na pessoa do engenheiro Hélder Rodrigues, pela colaboração neste webinário. Portanto, deu-nos aqui uma visão muito geral e global de como funciona e de como este tipo de construção, quais são os passos, que muitas vezes não fazemos ideia vemos isto como se fosse um Lego e não fazemos ideia dos vários passos que são feitos de um tipo de construção indoor. Engenheiro Hélder, eu vou-lhe passar aqui a fazer algumas questões que foram colocadas aqui no nosso painel. E então, a primeira questão é do Rui Amorim, que pergunta se existem números sobre a durabilidade de uma construção só em madeira. O Hélder tem que ligar o microfone. Desculpa. Olá. Relativamente aos números da durabilidade da construção, ela não é difícil não é, ou melhor, não é fácil nós temos construções em madeira, nós temos pontes e fundações em madeira, temos Veneza que foi construída em madeira, obviamente depende tudo da manutenção que ela terá, obviamente que se ela for exposta às condições climatéricas ela vai sofrer mais e tem que ter essa manutenção mais do que outro material, mais do que alguns materiais. Mas, no entanto, com a manutenção correta, isto estamos a falar se a construção for inteiramente em madeira, na parte de estrutura, porque a parte de revestimento ela pode ser exatamente igual a qualquer tipo de construção. Esta durabilidade, se vamos falar em nível de durabilidade, é muito difícil de calcular, porque ela pode durar séculos, como com um mau uso, como qualquer outro material, pode durar menos. Não é fácil de responder a essa questão. Então, aqui uma outra questão relativamente ao licenciamento. Se existe alguma legislação específica para este tipo de construção? Neste momento em Portugal, não existe uma legislação específica para este tipo de construção. Ou seja, estamos a falar de habitações, vamos falar de bungalows ou de construções mais pequenas. No que se entra na parte habitacional, ela rege-se pela legislação que existe para o tipo de construção. Não há uma legislação específica. Há noutros países como a França, por exemplo, tem legislação específica, seja que tipo de construção for, mesmo sendo em madeira ou pré-fabricada. Principalmente, se nos centrarmos na madeira, há legislação específica, no que remete principalmente a madeiras de qualidade de madeira, tipos de madeiras ou formas de execução. Em Portugal, não. Alguém pergunta também se o abate é sustentável. O tempo de recuperação das florestas, que já são poucas, é viável? Ou estamos a destruir florestas de países subdesenvolvidos? Esta é... É uma muito boa questão, porque aí abarca vários temas, e um dos temas é todos os produtos ou todas as madeiras utilizadas nesta construção são sustentáveis, ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que elas são provenientes de florestas controladas e que vêm sempre de países, ou pelo menos a nossa, vêm de países com uma política de floresta muito forte. Esta política de floresta, que é uma lacuna que eu acho que temos em Portugal, muito grande, se nós construímos mais em madeira ao contrário do que se pensa, e se pensarmos a longo prazo, nós vamos proteger a floresta em vez de a destruir. Ou seja, se nós tivermos um plano de ação na floresta, vai ser interessante protegê-la e não destruí-la. Ou seja, se nós utilizarmos madeira, e essa questão é colocada várias vezes, ou seja, existe madeira suficiente para... A questão é que esse crescimento e essa utilização é controlada. Ou seja, as pessoas vão controlando aquilo que vai sendo plantando, vão plantando e vão usando com os tempos devidos. O que está a acontecer agora em Portugal não é bem isto. Está a acontecer, principalmente focalizando a indústria do papel,
a floresta é para consumo sem nenhuma regra. Ou seja, as regras que existem e as políticas que existem num bom uso da floresta e da limpeza da floresta, principalmente, é muito escassa. E mesmo na plantação de espécies, é muito pouco controlado, é muito pouco motivado esse bom uso da floresta. São questões sempre que preocupam que nos devem preocupar a todos, mas para quem está aqui mais preocupado com a sustentabilidade e com o ambiente, realmente é questionável. Então, uma outra questão aqui: quais as principais diferenças entre uma construção tradicional em betão e uma construção em madeira? Existem inúmeras questões que as diferenciam e existem inúmeras questões que as aproximam. Ou seja, desde a parte do projeto eu noto uma grande diferença porque já trabalho na construção em madeira há bastantes anos e já fiz projetos tanto para betão como para madeira. Eu acho que o nível de exigência neste tipo de construção pré-fabricada, a margem de erro é menor. Ou seja, quando é executado um projeto pelo técnico, pelo arquiteto, ou mesmo na estabilidade, é executado um projeto dito de forma tradicional, sem terem atenção em encontros, encaixes, remates. Muitas vezes, isso eu sei, resolve-se em obra. No caso da construção pré-fabricada, não se resolve em obra, ou seja, é pensado antecipadamente, é pensado na altura do projeto, são envolvidos todas as especialidades, desde a eletricidade, desde a pastelaria, desde a decoração, desde a jardinagem, desde qualquer especialidade na construção de uma casa deve estar envolvida neste processo anterior à execução. Ou seja, pode demorar mais a preparação, mas a execução é muito mais rápida e sem surpresas ou sem erros, obviamente. E principalmente defendendo um custo que será sempre imputado ao cliente. E isso acho que é uma mais-valia à construção dita tradicional em betão. Eu estou a defender a construção em madeira, mas a construção pré-fabricada em si, a construção que é feita desta forma e construída em ambiente controlado, pré-fabricado, é uma mais-valia transversal a todos os tipos de sistemas. Ou seja, e esse tipo de forma de fazer projeto, eu acho que é uma mais-valia para todos. Depois, no que remete às diferenças óbvias a nível de material, obviamente que tenha a parte da sustentabilidade inerente ao próprio material. O betão não é propriamente um material, senão o pior material ou o mais poluente material na sua produção, na sua indústria de produção, completamente o oposto da madeira. Essa é uma diferença muito grande. Agora, depois, na parte de obra, execução de obra, a rapidez de um processo ao outro é completamente diferente. Mesmo a nível de produção de lixo de obra, digamos assim, é muito mais a nível do ambiente, é uma obra limpa, e isso é uma diferença grande. No que remete, por exemplo, à durabilidade que muito se questiona, e à manutenção mais cara, ou manutenções que podem ser diferentes para uma construção dita tradicional. Bom, aí nós temos que entender que é uma questão de mentalidade. Nós pensamos numa casa tipo uma casa nórdica, uma casa de montanha, em que nós só vemos madeira. Isso é um sistema construtivo, sim, e eu já executei, já desenhei várias, mas o que nós estamos a falar aqui é também essa possibilidade, mas outra possibilidade, ou seja, utilizar a madeira como uma parte estrutural. É possivelmente fácil de ir a uma pessoa para entrar numa casa de madeira, em que só pelo aspecto ela não consegue distinguir uma casa de madeira e uma casa de betão na estrutura. Ou seja, porquê? Porque nós conseguimos fazer a parte estrutural de madeira e todos os revestimentos ou materiais que revestem a casa serem exatamente iguais às que são utilizadas numa construção dita tradicional. Nesse ponto eu não vejo grande diferença, são essas as grandes diferenças ou que as aproximam. Ok. Aqui uma questão que eu creio que vai responder rapidamente, que é: as alterações climáticas poderão facilmente destruir as habitações construídas em madeira. Por exemplo, nos Estados Unidos, cidades inteiras são destruídas por fogos ou tufões.
Não é bem uma questão, mas acho Uma que pode preocupação. aqui dar uma chega, não é, Hélder? Sim. Também temos que entender que o tipo de construção que nós vemos nos Estados Unidos não é propriamente igual à construção que nós vemos no norte da Europa e esta que nós defendemos. É um pouco as diferenças da construção normalmente ou habitualmente nos Estados Unidos têm gosto mais pela construção in situ, no terreno, onde levam a madeira para o terreno e constroem os frames no terreno, e até a própria estrutura não tem as mesmas dimensões e o mesmo controle que tem este tipo de construção, seja ela CLT ou wood frame. Todas as construções, ou pelo menos as que nós fazemos e que é executada no norte da Europa, elas têm essas preocupações, seja a nível de tufões, seja a nível de intempéries ou qualquer outro tipo de catástrofe. Obviamente que se for uma catástrofe, se formos para uma catástrofe, por exemplo, um tremor de terra, por exemplo, um sismo, é sem dúvida, e qualquer técnico de engenharia o consegue afirmar, que tem muita mais resistência uma estrutura em madeira do que uma estrutura em betão. Isso é mais do que comprovado. No que se refere a outras preocupações a nível construtivo, a legislação assim o obriga a que em certas zonas tenham mais preocupações ainda neste tipo de construção. Nós estamos a fazer neste momento uma construção para as Bahamas e todas as construções elas têm que ser pensadas por causa dos furacões. Ou seja, todo o reforço estrutural que ele tem é propriamente por isso. Ou seja, dizer, não é uma preocupação. Já para não falar que a combustão também é mais lenta neste tipo de estruturas. Mas essa não é a minha praia, eu vou. Obrigado. Não, mas é o que eu. No fundo, é o que eu ouço e algumas coisas que eu também li que têm um bocadinho que ver com isso e acaba por ser também mais segura nesse aspecto. Mas então, o Marcos coloca aqui. Este tipo de construção é utilizado essencialmente em moradias com 1 ou 2 pisos, pelo menos é o mais divulgado, o mais conhecido. Será possível a construção até quantos pisos, utilizando somente madeira? Há vários exemplos, principalmente no norte da Europa, com mais pisos. Eu sei que neste momento se está a fazer, e em Portugal, se está a fazer ou elaborar um projeto com uma estrutura de 20 pisos, em madeira, integralmente em madeira, com alguns núcleos em betão. Isso é um desafio, claro que o que nós mais conhecemos, 3, 4 pisos é normal, não é nada especial. Nós estamos a fazer um de 4 pisos e vamos iniciar outro em julho, também de 4 pisos, habitacional, neste caso. Mas sim, é isso. Eu vou juntar aqui 2 questões, porque alguém me pergunta sobre os custos de manutenção das habitações. É muito caro em comparação com as habitações tradicionais? E depois temos aqui outra pergunta que tem que ver com o custo médio do metro quadrado. Como estamos aqui as duas a falar de custos, talvez possamos juntá-las, Hélder. Sim, são duas questões que muitas vezes nós ouvimos mesmo a falar com clientes e com outros técnicos. Aqui a questão é, no que remete à manutenção, era aquilo que falávamos há pouco. Eu posso ter uma construção exatamente com os mesmos materiais, no exterior, no interior, exatamente com os mesmos materiais de outra construção qualquer. Ou seja, partindo desse ponto, é exatamente igual a outra construção qualquer. Mas vamos dizer que queremos utilizar madeira no exterior ou queremos usar madeiras que ficam expostas. E aí sim tem que ter uma manutenção maior, obviamente que o material é o que é e tem que levar mais manutenção. Se é mais cara ou mais barata, existem produtos, inúmeros produtos no mercado, não me parece que sejam os mais caros, nem me parece que seja de fácil execução, ou seja, não é preciso chamar um técnico especializado para tratar uma madeira, mesmo que seja no exterior, produtos que estão a aparecer todos os dias, mesmo que sejam aquosos, mesmo que seja, é de fácil execução, se a construção tiver os mesmos materiais, é exatamente igual, não há nenhuma diferença. A segunda questão que me colocou
Que era o preço por metro quadrado na construção. Isso é muito relativo, muito relativo. Ainda por cima, nos dias de hoje, é aquela questão. Mas não me parece que, comparativamente ao botão, e o que as pessoas perguntam sempre, é o custo comparativo com a construção tradicional, digamos. Nós temos 2 pontos. Não é propriamente mais barato, como as pessoas pensam, ou seja, a madeira é mais cara, mais que o botão. Logo aí já fica a perder a madeira. Mas o que eu acho é que tem para além de todas as características que já falámos anteriormente, tem uma mais-valia que é a rapidez de execução. E a rapidez de execução, queremos dizer, quando nós estamos em obra, é tempo que se está a gastar, é dinheiro que se está a gastar. Ou seja, a qualidade térmica que nós temos numa construção em madeira é muito superior, digamos, com as mesmas espessuras e ao mesmo preço. É uma mais-valia a longo curso o que nós vamos gastar com o aquecimento e arrefecimento da habitação. Ou seja, a longo curso ou a longo prazo torna-se mais barato ou tem-se menos custo. Na altura de adjudicar ou comprar uma casa com este sistema construtivo, não difere muito da construção em madeira. Principalmente se a própria estrutura ser, ou for a própria estrutura ser em madeira e outra em betão, mas os revestimentos serem exatamente iguais como falámos há pouco. Ou seja, não difere muito. E a Ana põe aqui uma questão sobre, no que toca à segurança contra incêndios, são necessárias medidas acrescidas? O risco de incêndio poderá ser acrescido? Aqui, como falámos há pouco da legislação, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é um material, obviamente, que tem que ser protegido, tem uns elementos que tem que ser protegido sem ficar visível, ou seja, se for da parte estrutural, ele está protegido. Claro que podemos usar desde pinturas ou materiais que cubram a madeira para que seja uma proteção extra para o fogo. Apesar de ele ter uma combustão mais lenta do que o metal, por exemplo, ou do que o betão com o ferro no interior, há sempre medidas que têm que se tomar. Se for madeira exposta, completa, porque aqui nós podemos estar a pensar numa construção em que temos madeira à vista, seja ela pode ser em tronco, uma coisa, se for frame é outra, ou se for em CLT é outra. No caso do CLT, se ele ficar visível, obviamente que ele tem que levar uma proteção, seja em pinturas ou com um material a revestir a própria madeira. Tem aqui um colega seu a fazer uma pergunta. O arquiteto João Franco diz: com relação à composição das lajes de piso entre apartamentos, qual é a sua constituição típica e como são tratadas as questões de isolamento acústico e controlo da reverberação? Essas questões estão em todos os projetos, de madeira, e muito mais naqueles em altura. No que refere à construção em CLT, ainda mais se põe. A questão da vibração e a questão acústica é sempre uma preocupação se for um edifício de 2 ou mais pisos. No entanto, existe tudo que é elementos e proteções de junção de elementos de madeira, por exemplo, todos eles têm proteções acústicas, sejam elas telas ou há inúmeros no mercado de telas ou elementos que protejam estas uniões de materiais. No que se refere à composição da laje, ela pode ser de muitos tipos, ou seja, ela pode ser em CLT e com o isolamento e uma câmara técnica numa das faces, digamos assim. Pode ter materiais que ajudem a esse isolamento acústico também na composição da laje, ou seja, há inúmeros detalhes construtivos que podem ser executados. Normalmente, nós quando recebemos um projeto, ou a maior parte das vezes que recebemos um projeto, isso não acontece. O que nós fazemos é, junto dos técnicos, reunir e tentar reunir a máxima informação para completar o projeto. Mas existem inúmeras formas de fazer. Não sei se ajudei muito. Mas normalmente, se for uma laje de frame, por exemplo, nós temos a laje de frame, temos o isolamento térmico no meio da laje, temos depois uma camada de contraventamento
por cima. Depois pode ter essas telas acústicas, elas são em cada elemento de união entre elementos que são colocadas. Depois tem placas de controle de finalização em cima, mas depende muito do edifício que é, depende das exigências acústicas que se pretendem. Uhum. Tem aqui mais duas questões. É engraçado que estas construções em madeira, muita gente coloca estas questões. Portanto, vou juntar também aqui estas duas. Alguém pergunta qual é a classe de resistência ao fogo e se a madeira leva proteção ignífuga. Sim. Ou seja, a classe de resistência, isso depende muito do projeto. Ela pode ter, a nível de resistência ao fogo, ela não cumpre os requisitos, obviamente. Se for a madeira à vista, digamos assim, são visível. Normalmente não é, e é colocado pelo interior, normalmente é colocada uma placa que seja identificada no projeto com classificação de proteção contra incêndios. Este é o próprio projeto que põe. Na madeira em si, pode levar pinturas, sim, revescentes, mas normalmente o que acontece é isso: é colocar, revestir a madeira pelo interior ou colocar as pinturas. Uhum. O Pedro Domingos pergunta se, em termos de dimensionamento de CLT, quais as limitações em termos de vãos, de lajes e, em particular, o balanço de consolas? Eu posso falar um bocadinho das limitações de construção, ou seja, na nossa fábrica, obviamente, que elas podem ir de 3,5 a 12 metros de comprimento até 40 centímetros de espessura. Agora, o que me podem dizer sobre o balanço que tem, é muito difícil saber o projeto, ou seja, as cargas são calculadas pelos técnicos de engenharia, e depois depende da carga que for colocada por cima, se podem ser uma consola com sobrecargas ou não, podem ser um edifício público ou não, ou seja, todas essas questões vão depender sempre do vão da consola admissível. A Ana pergunta se, tendo em conta a última legislação europeia do controlo, rastreabilidade da origem da madeira poderá ser um problema? Não. Não para nós, porque essa parte da certificação, e nós temos neste momento a certificação FSC e PFC, em que nós temos esse rastreio ao produto, ele é executado desde a origem. Ou seja, nós compramos já com esse selo de qualidade, principalmente no Norte da Europa. No caso do CLT, nós compramos em Espanha. Usamos outro tipo de madeira que é o pinho radiata, não serve ao norte da Europa, sendo com os abetos ou os pinhos. Nós compramos precisamente no norte da Europa precisamente por isso, ou seja, porque tem essa certificação de florestas controladas, ou seja, que vem a origem das gerações em florestas controladas e que depois a transformação do produto é feita da mesma forma até chegar à nossa fábrica. Temos a Nayara Wang, que diz que em termos de insetos, como lidam com isso? Pode influenciar a qualidade da estrutura? Sim, no que se refere aos insetos, elas podem ser pragas e podem atacar a madeira. E sim, todas as madeiras aqui em fábrica, todas as madeiras do frame e CLT, todas as madeiras e construções que nós colocamos, elas têm um banho basicamente de proteção contra os insetos. Ou seja, todas as madeiras levam esse produto. Nas construções também há vários sistemas, seja ele de detecção e monitorização das construções, que são postos que se colocam à volta das construções para mais segurança para os elementos mesmo de revestimentos ou madeiras no interior, para essa proteção. Mas nós colocamos sempre essa proteção e sim, é de ter cuidado em qualquer tipo de construção em madeira, esses ataques, obviamente. Uhum. E há aqui alguém a querer saber quais são as desvantagens da construção em madeira, uma vez que já falou nas vantagens.
Se calhar não existem. Não é uma pergunta, nunca me fizeram essa pergunta, realmente. As desvantagens, eu acho que a principal desvantagem é precisamente nas mentalidades das pessoas, eu acho. Ou seja, não é fácil no mercado, e eu há 17 anos que estou em construção de madeira, centrado na construção em madeira, e enquanto há 17 anos haviam, não sei, 3, 4 empresas que construíam em madeira, ainda de forma mais diminuta, mas construíam. Hoje em dia já há muitas empresas a construir. Mas essa mentalidade era muito difícil, principalmente vinda dos técnicos, porque eram os próprios técnicos limitadores a esta construção. Ou seja, por falta de conhecimento, por falta de formação sobre o material e sobre o tipo de construção. E também eles se sentiam mais à vontade. Era natural, porque se formos ver às universidades, é muito difícil encontrar um curso. Era muito difícil encontrar um curso destinado a madeiras ou formações destinadas à construção em madeira. Carpintarias, sim, mas a construção de madeira propriamente dita era muito difícil. Hoje em dia já existem, nós temos parcerias com universidades, já existem cursos realizados tanto em arquitetura como em engenharia na construção de madeira. Eu acho que isso principalmente é a principal desvantagem, ou seja, a construção em betão é mais fácil de convencer as pessoas, os políticos, de construir dessa forma. Nem mesmo na urgência que nós temos da habitação atualmente, nós vemos políticas ou o assunto a ser falado como construiu, por exemplo, a China na altura do Covid, em construir um hospital em dias, daquela dimensão, faz pensar as pessoas que se calhar não é mal de toda a pré-fabricação, e principalmente com a escassez de mão de obra, de chamar os jovens para a construção e não ser propriamente na parte negativa, mas motivá-los. Este tem sido muito do nosso trabalho, conseguirmos aqui motivar os jovens e os menos jovens, mas para o setor da construção civil, como nós sabemos, é um setor que está com uma falta de mão de obra qualificada enorme, e pelo que estamos aqui a ouvir, muitas das nossas formações aplicam-se não só à construção em madeira, como à construção dita normal, não é? Portanto, a formação que fazemos aqui é válida para todas as formas de construção. Aqui mais uma questão da Cristina, que diz: boa tarde, para locais de difícil acessibilidade, como ruas estreitas e inclinadas, como poderia ser resolvido o transporte das peças, por exemplo, no caso de uma moradia com vista para o rio, mas com acesso limitado? É uma questão que acontece muito. E eu acho que, há pouco eu não disse, mas é uma das mais-valias, ou seja, também é uma mais-valia sobre a construção dita tradicional. Ou seja, no momento em que nós recebemos o projeto, nós avaliamos, é uma das primeiras questões, antes de começar a fazer qualquer tipo de desenho, a primeira coisa é conhecer o local e saber das acessibilidades, se é possível ter grua ou não ter grua, qual é a capacidade de um caminhão chegar, ou que dimensão de que tipo de caminhão é que pode chegar lá, o transporte consegue chegar ao local, se é preciso um transbordo ou não. Porquê? Porque isso vai definir todo o tipo de pré-fabricação, ou seja, eu posso fazer, há pouco disse no CLT, por exemplo, 3,5 metros por 12 metros de comprimento, mas eu também posso fazer de 1 metro, se calhar eu não consigo ter um acesso bom e ele tem que ser transportado, se calhar, ou ter um transbordo, e as peças têm que ter 1 metro por 5, 1 metro por 2. Ou seja, todo o projeto vai ser baseado nos acessos e nas condições do terreno. Dessa forma facilita muito mais, porque onde eu não consigo levar um caminhão grua, ou eu não consigo levar uma betoneira de betão, por exemplo, eu consigo levar o transporte que eu necessitar com as peças pré-fabricadas da forma que eu precisar. Isso facilita muito em obra e facilita toda a construção. É um tipo de construção que tem que ser muito pensada, com
logo à nascença, não é? Deveriam ser todas. Sim, mas esta principalmente, porque numa construção normal não se pensa muito no transporte das coisas, não é? Aqui tem que ser fundamental para o projeto e até para o preço final da obra. A Nayara coloca aqui outra questão, que era como me convencias a fazer uma construção em madeira e não da forma tradicional, tirando a aliança à sustentabilidade. Não sei o que. Ela deve estar a querer dizer, sem pensar na sustentabilidade, como é que a convencias a construir antes em madeira? Bom, eu faço muito exercício com alguns amigos meus. Não é fácil. mas aqui a questão é, eu diria a cada pessoa que pensa ou quer avaliar o sistema construtivo, que visite uma casa feita assim, seja ela em troncos, seja ela em frame, seja ela em CLT ou qualquer tipo de sistema construtivo em madeira. Visita e percebe, e ao longo destes anos com clientes, percebe-se bem que as preocupações com o gasto diário da construção, principalmente com aquecimento, principalmente com o gasto que se tem com aquecimento ou arrefecimento da casa, e o controle que se tem durante a construção, e todos os testes que se fazem, facilmente as pessoas ficam um bocadinho convencidas só. Porque sem aquecimento tive inúmeras casas que ficaram, durante 1 ou 2 meses de inverno, ligam ao aquecimento, seria muito. Ou seja, só isso em si já é uma mais-valia muito grande para convencer qualquer um, porque normalmente quando se vai ao bolso das pessoas, convence só um bocadinho. Depois, a nível, isto vem tudo porque há uma qualidade inerente a todo o processo. Ou seja, a qualidade térmica que se consegue ter num tipo de construção com madeira é absolutamente superior a qualquer tipo de construção. Obviamente, se me dissessem que consegues construir então da mesma forma, com a mesma qualidade que em madeira, claro que sim. Só que para o fazer, precisa de gastar muito mais do que se gasta com construção em madeira. Se eu tivesse que convencer alguém, primeiro se calhar levaria a ver uma casa do género, depois falaria das condições térmicas e acústicas, e depois se calhar não valia a pena falar mais. Portanto, 2 argumentos eram suficientes. Uma visita e um argumento seriam suficientes, e a Nayara vai à COSAúde pedir um orçamento para uma construção. Então, Helder, esta foi a última questão que nós tínhamos aqui, e hoje tivemos realmente muitas questões. Nós também tivemos as questões um bocadinho mais tempo abertas, porque a apresentação também o permitiu, porque nós gostamos sempre de cumprir aqui o nosso tempo do webinário, que é 1 hora, e julgo que estamos aqui perfeitamente dentro do tempo com a apresentação e conseguimos aqui responder a imensas questões. Eu vou só aqui lembrar que nós temos toda a informação, temos várias formações a iniciar já na próxima semana, e muitas formações que dão precisamente para poder vir a trabalhar nesta área da madeira. Relativamente ao próximo webinário, vamos também disponibilizar no nosso site e nas nossas redes sociais, dentro em breve, o próximo tema. Eu agora vou, se calhar, passava ao Helder para se poder despedir, e depois para eu também poder aqui fechar o nosso webinário. Resta-me agradecer ao Cicópio por este convite e por dar a conhecer um bocadinho do que é a COSAúde e do que é a construção em madeira, principalmente a construção em madeira, que é uma área importante em todos nós, no eu. E obrigado, e agradeço por venham à COSAúde e conheçam um bocadinho da construção. Obrigado.
Nós agradecemos também porque nós já vamos em mais de 70 webinários e, portanto, também começamos aqui a querer ter sempre novidades interessantes e, portanto, começa-se a falar muito neste tipo de construções, quer seja em madeira, quer seja, pronto, no fundo, construção que é feita em fábrica, independentemente depois do material. E portanto, é sempre bom termos novidades para poder apresentar a quem nos segue, que já desde 2020 temos aqui pessoas que já nos seguem desde essa altura e, portanto, não podemos repetir os temas e nem sempre é fácil arranjarmos temas interessantes. Portanto, Hélder, obrigada mais uma vez, obrigada à CausaUD também por ter disponibilizado e aberto as portas para que nós pudéssemos apresentar hoje este webinário. Eu despeço-me então e creio que nos próximos dias teremos aqui novidades sobre os próximos webinários. Obrigada a todos e até à próxima.